Vamos falar do Atlético, o Galão da Massa se preparando para o início da temporada. Como fica o time do Galo agora sob o comando do Cuca? E ele já fez pedidos de contratação, ele já tem a sua lista de reforços. Como fica o Galo para esse início de 2025? Quem tem as informações do Atlético é o Cláudio Rezende. Alô, Rezendão, boa tarde, um abraço. Chega mais, Cláudio. Vamos lá, boa tarde a você, Tiago, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes, primeiro dia útil do ano, né, Tiago? Estamos aqui firme e forte, há uma semana da apresentação dos jogadores na cidade do Galo. Os atletas terão aí mais uma semaninha para curtir férias e enquanto isso, Tiago, a diretoria do Atlético, foi manchete aqui do programa, tenta se apressar para buscar os reforços ao técnico Cuca. Por enquanto, o Galo tem anunciados os dois volantes, né, o Gabriel Menino e também o Patrick, que são jogadores que vêm do Palmeiras na negociação envolvendo o Paulinho, mas o Atlético é mais, né? Principalmente atacante, é uma função aí que a diretoria está em busca, só que tem um detalhe, né? Atacante sempre é muito inflacionado, o mercado brasileiro tá lá no alto quando você começa a pesquisar ali jogador, quanto que estão pedindo para esse, para aquele, são só valores elevados. Lateral direita também, a gente sabe que o Galo vai buscar um jogador para essa função, mesmo o Gabriel Menino podendo exercê-la, né, Tiago? A gente sabe que o Gabriel Menino não é nenhuma novidade para ele se precisar de jogar de lateral. Muitos até gostam até mais do Gabriel Menino de lateral, mas ele é volante de ofício e a função dele inicial é essa e deve ser no Atlético também. Eu apurei que não tem nenhuma chance, Tiago, de retorno do Mariano. O Mariano não vai voltar ao Atlético. Teria aí uma conversa de que o Cuca poderia ter pedido o jogador, mas o Galo se despediu do Mariano. É um jogador veterano já, que até tem intenção de jogar mais uma temporada, mas não vai ser no Galo, não vai ser essa opção aí do Atlético para a temporada. Agora, Thiago, sobre atacantes, a gente falava ontem do Soteldo, né? Que o Santos só aceitaria 5 milhões de dólares, já é um valor mais elevado. Eu procurei, por exemplo, buscar informações sobre o Canóbio. Ontem até teve um internauta que perguntou, né? O uruguaio que joga no Atlético Paranaense, revelado pelo Penharol. Exatamente. E é de beirada, como gosta o Cuca, e trabalhou com o Cuca no ano passado lá no Atlético do Paraná, então o técnico do Galo conhece bem. Conhece bem e gosta do Canóbio, daqueles jogadores todos do Atlético Paranaense, pela informação que eu obtive com colegas, né, que acompanharam o trabalho do Cuca, é o jogador que ele mais gostava de todos esses que estão sendo citados aí do Atlético Paranaense. Agora, a pedida inicial do Atlético Paranaense pelo Canóbio, o Petralha lá, jogo duro, né, Thiago? Presidente do Atlético Paranaense. Ele teria pedido aí na casa dos 10 milhões de euros para liberar o jogador. É muito alto, né? A pedida é muito alta. Tô vendo aqui agora que o Botafogo tá numa queda de braço danada para contratar o Léo Link, goleiro também do Furacão. E o presidente já avisou, esquece, não vem com mixaria, não, que não tem conversa. Então, mesmo indo para a Série B, continua sendo difícil negociar com o Atlético Paranaense. Convenhamos, né, Thiago? O Galo não vai pegar o valor que vai receber do Paulinho e vai colocar quase todo ele no Canóbio. Não creio, sinceramente, só se fizer aí uma proposta bem menor, mas é um jogador que sim agrada ao técnico Cuca, isso eu posso confirmar. Mas os valores estão muito elevados, né? Apesar do Galo ter essa intenção de trazer um titular, um jogador para ser decisivo no ataque, dificilmente, né? Gastando essa grana toda, não creio pela ideia, filosofia nos últimos anos que vem tendo o Galo. Então, é uma ideia aí, a turma está trabalhando, mas por enquanto não tem ninguém ali, né? Para ser anunciado, muito próximo do Atlético, e isso a gente pode garantir que nesse momento não tem, viu, Thiago? Olha, eu fico vendo, e aí não adianta, né? Simões, Nath Fiuza, a gente acaba de falar de Cruzeiro e contrata, e Fabrício Bruno, e zagueiro da Argentina. E aí, Cláudio Rezende tá aqui, né? Fazendo aquele espremendo ali pra tentar ver como é que fica o Atlético, ou o Cuca, ou Simões. É inevitável, né? Um lado choca com o outro o tempo todo, né, Simões? E aí aumenta a cobrança, Alexandre? Sim, é impossível cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, não existir essa comparação pelo tamanho da rivalidade, né? E o movimento do Cruzeiro no mercado está sendo muito agressivo, né? Ninguém está contratando tanto como o Cruzeiro, jogadores de qualidade.
né? Como o Cruzeiro está contratando. Isso aumenta a pressão, sem dúvida nenhuma, principalmente pela vinda do Paulinho, né? Que não era um jogador que era unanimidade entre os torcedores, né? Vou dizer que ele perdia muito gol, mas de toda forma, Thiago, gera sim essa instabilidade no Atlético, que volta dia 8, né, Cláudio? Os jogadores no dia 9. Dia 8. Não, dia 9 de manhã. Dia 9, né? Dia 8, o Cuca chega, comissão técnica. Isso. Mas de toda forma, a gente comentava ontem, Thiago, assim, o Atlético precisa de lateral direito, precisa de um lateral esquerdo e 2 atacantes no mínimo, né? Porque com a chegada do Menino e do Patrick, o meio-campo ali acho que tá bem ajeitado, a zaga também, mas de toda forma, assim, é um movimento que precisa ser feito com urgência para poder, o ideal seria que dia 9 já tivesse essa turma toda, porque logo depois já deve ter até o embarque para os Estados Unidos. Né? No dia 15 já viaja para os Estados Unidos. No dia 15, né? Então, assim, são poucos dias de treinos, na verdade aqui é aquela parte inicial, não. Dias de testes, exames, essas coisas todas. Isso aí tudo nos primeiros dias, depois o Galo já vai para os Estados Unidos. Seria bem interessante já ter, né? Sim. Pelo menos alguns nomes até lá, né? Os nomes principais, pelo menos, né? Mas a gente tá vendo aí, o mercado tá se movimentando, mas não tá se movimentando tanto assim não, pelos valores. Valores absurdos, né? O mercado ficou muito inflacionado, né? Porque a lei da SAF no Brasil, aliás, como quase tudo, né? Ela foi mal interpretada, né? E aí, ao invés de baixar o valor dos jogadores, porque a ideia da lei da SAF era os clubes entrarem nos trilhos, né? Fez subir, né? O movimento, principalmente do Botafogo no ano passado, fez a coisa inflacionar e aí foi ficando complicado para todo mundo. Até pro próprio Botafogo, né? Tem um detalhe, né, Thiago? Um jogador que o Cuca gosta de ter indicado ao Atlético também é o Júnior Santos. Mas como já saíram no Botafogo lá, Almada, agora o Luiz Henrique. Eu acho que ninguém vai conseguir tirar, do Brasil vai conseguir tirar lá o Júnior Santos. Já foi embora, né? Então falando, o Júnior Santos agora não era titular, mas passa a ser, né? Com essas saídas no Botafogo. Então vai ser muito difícil. Palmeiras também teria interesse, difícil de tirá-lo nesse momento do Botafogo também. Ô, Nath Fius, a sua opinião, a sua perspectiva, né? O Galo na contagem regressiva, vem aí a Intericol Week, lembrando que a Itatiaia adquiriu direitos de transmissão, hein? Você vai ver o clássico entre Atlético e Cruzeiro no YouTube da Itatiaia com as imagens do jogo, as imagens das partidas do Atlético e do Cruzeiro nos Estados Unidos, nessa pré-temporada antes do início do Campeonato Mineiro. Você vai assistir aqui nos canais de YouTube da Itatiaia, por isso é importante você já fazer a sua inscrição e não perder nenhum detalhe da Intericol Week lá nos Estados Unidos. Mas o torcedor tá bravo, Nath. Não é uma situação mesmo fácil, por tudo que vocês já elencaram, né? A competitividade do mercado, o fato de que está muito inflacionado, os números são muito altos, as cifras são muito altas, e aí você quer gastar, você quer investir, mas ao mesmo tempo você quer gastar o dinheiro com responsabilidade, com assertividade, até para que você possa trazer também mais de um reforço, né? O Atlético precisa de atacante, mas precisa de atacantes também. É claro que a gente pode estar falando aqui de um nome superior, de um reforço de maior peso nesse setor ofensivo e de outros nomes que cheguem para buscar o espaço, talvez com o menor protagonismo, mas a gente está falando aqui também não só de qualidade, mas também de quantidade, porque não foi somente uma saída, a gente está falando aí no setor ofensivo de 4 saídas. Mas o Kardec, o Vargas, eles não eram titulares, ok, mas numa composição de time se faz necessário. Agora, eu acho até que a questão da lateral direita, que o Cláudio elencava, é uma situação menos urgente, porque você tem uma peça para começar o ano, que é o Saravia, e você tem essa questão do Menino que pode quebrar um galho em determinada situação. Para você começar o Campeonato Mineiro, você pode suprir uma eventual necessidade até com um garoto da base. Agora, a questão do sistema ofensivo é mais urgente, não só pela falta de peças, mas também para que se possa criar modelo de jogo, né? Porque sem essas opções de velocidade, e claro, tem o Palácios, tem o Alisson e tudo mais, o Alisson até convocado, né, para o Mundial Sul-Americano, com o Mundial da categoria sub-20 da seleção brasileira, mas assim, sem essas peças, sem saber quais serão os companheiros do Hulk no setor ofensivo, é difícil inclusive de desenhar o Galo de 2025, e sem estabelecer esse modelo de jogo, né, o Hulk vai jogar como? Será que agora a gente não terá mais uma dupla de ataque? O Cuca já gosta mais de mais homens nesse setor ofensivo, de jogadores mais abertos pelo lado, sem poder identificar isso, é difícil começar a temporada e você acaba
acaba perdendo muito tempo desse período de treinamento que é muito valioso. Por isso essa ansiedade também, essa pressa para se resolver. O Atlético precisa, né, de pelo menos um atacante para chegar, para ser companhia do Hulk e eventualmente do Daverson, para começar essa pré-temporada lá nos Estados Unidos. É isso. E o Galo na Inter e Gol, como é que fica essa expectativa? Repito, vai ter transmissão da Itatiaia aqui na Rádio de Minas, hein, ô Cláudio Rezende? O Atlético vai no dia 15 para os Estados Unidos e aí vai fazer alguns treinos por lá antes da estreia na temporada, que vai ser o clássico contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro estreia nesse dia 15, quando o Galo estiver chegando lá, o Cruzeiro joga nesse mesmo dia contra o São Paulo. Mas aí o Galo fica de olho, espera pro dia 18 fazer a sua estreia na temporada, a reestreia do Cuca, nesse duelo aí, Galo e Cruzeiro, um sábado, 5 horas da tarde, horário aqui de BH. E daqui uma semana depois, o Galo enfrenta o Orlando City, que é o time da casa, para fechar a participação lá nesse torneio. E vamos ver, né, Thiago, como que o Cuca vai pensar essa questão do time aqui em Belo Horizonte para o início do Campeonato Mineiro. A princípio já estava tudo definido, o time sub-20 começa o Campeonato Mineiro. Vamos ver se mantém com o Cuca ou se ele vai tentar colocar algum outro jogador que for pouco utilizado lá nos Estados Unidos. E o Galo vai ter que jogar a Copa São Paulo então com o sub-17. O time bem mais jovem já está lá em São Paulo para estreia amanhã contra o Guarani. É um time, inclusive, que vai ser comandado pelo Léo Silva, né? Léo Silva auxiliar, mas ele que vai comandar o time, porque o Guilherme Deladeia, que é o técnico do sub-20, fica em Belo Horizonte para a estreia do Campeonato Mineiro. Boa, Cláudio Rezende.